Hare Krishna. Hare Krishna. Então nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, 11º canto, 7º capítulo, verso 48, com traduções e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Vamos ler junto aqui. Vishargadhya Vishargadhya Smashanantam Vishargadhya Smashanantam Bhavadehasya Natmanaham Kalanamiva Chandrasyam Kalena Vyakta Vartmanam Vishargadhya Smashanantam Bhavadehasya Natmanaham Kalanamiva Chandrasyam Kalena Vyakta Vartmanam. Vou ler sozinho agora. Vishargadhya Smashananta Bhavadehasya Natmanaham Kalanamiva Chandrasya Kalena Vyakta Vartmanam. Visargam Nascimento. Adyaham a começar com. Smashanam a hora da morte, quando o corpo é reduzido a cinzas. A hora da morte, quando o corpo é reduzido a cinzas. Antaham acabando com. Bhavaham os estados. Dehasyam do corpo. Não. Atmanaham da alma. Kalanam das diferentes fases. Iva como. Chandrasya da lua. Kalenam pelo tempo. Avyakta imperceptível. Vartmanam cujo movimento. Tradução, repita comigo. Todas as diversas fases da vida material, a começar com o nascimento e culminando na morte, são propriedades do corpo e não afetam a alma. Assim como o aparente crescimento e diminuição da lua não afetam a própria lua. Semelhantes mudanças são impostas pelos imperceptíveis movimentos do tempo. Todas as diversas fases da vida material, a começar com o nascimento e culminando na morte, são propriedades do corpo e não afetam a alma, assim como o aparente crescimento e diminuição da lua não afetam a própria lua. Semelhantes mudanças são impostas pelos imperceptíveis movimentos do tempo. Então esse verso é muito legal. O novo guru sendo mencionado pelo Avaduta é o guru da lua. Então na lua, quer dizer, o guru lua. Então ele está aprendendo com a lua, ele está tirando esse aprendizado da lua. É muito legal esse aprendizado, porque a lua, a gente olha e todo dia parece que está diferente, né? Mas é claro que a lua realmente não está diferente. É a mesma lua,
É só a percepção, literalmente só a percepção que ela está mudando de acordo com o passar do tempo. E assim também, né, esse ensinamento 001 da vida espiritual. Você não é o corpo e a aparente mudança que você está vendo nada mais é do que uma percepção de algo material externo, mas você mesmo, alma, não está mudando nada. A alma é imutável. Então a gente já falou isso em outras aulas, essa coisa um pouco, às vezes, né, essa parte é um pouco mais difícil de entender, que a alma é imutável, ela não está mudando nada. Mas a gente tem a sensação de estar mudando, não só pelo corpo físico externo, que está de fato em constante mutação, mas também pela cobertura sutil interna da mente e da inteligência e o falso ego, que estão em constante mutação também. Falso ego, inteligência e mente. Porque o falso ego, que é o que nos amarra à vida material, chamado ahankara em sânscrito, o falso ego está sempre mudando também. A gente tem um falso ego básico, né? Ah, eu sou o corpo. Tá, mas como o corpo está mudando toda hora, a gente vai mudando a nossa autodefinição material também. Então, falso ego de um adolescente é enorme, não, tô brincando. O falso ego é, eu sou um adolescente, eu sou jovem, eu posso fazer isso, eu sou estudante, sei lá, eu gosto de, né? Aí já um pouquinho, agora casou, não, então agora meu falso ego, eu sou um homem casado, né? Eu tenho um emprego, eu sou uma pessoa assim mais, né? Com mais respeitabilidade na sociedade, né? Agora eu tô ficando velho, cara, agora meu falso ego é de meia idade, né? Então, fica mudando toda hora o nosso falso ego também. Aí o falso ego muda, a inteligência muda para ajustar o falso ego novo. Então, o falso ego, a inteligência do adolescente está trabalhando com princípios e com projetos, né, ligados àquele falso ego de adolescente. Obviamente que se de repente aquele adolescente se encontra com 60 anos de idade, muda tudo, né? Mudar o que ele vai fazer, o que é bom, o que é ruim, todos os parâmetros mudam. E assim, então, aí a mente vai trabalhar, agir, processar o que a inteligência está determinando. Então, você pode ver que a gente está sempre mudando porque tem essa base material. Mas isso é tudo externo, falso ego, mente, inteligência e os 5 elementos do corpo que estão em constante mutação. Então a matéria está nessa agito total, né? A gente sabe dos nossos estudozinhos básicos de ciência, né, que todo mundo faz, que a matéria não para, né? Tudo está todo, os átomozinhos estão quicando para todos os lados, né? A gente estuda isso, né? Está tudo mexendo e nem sequer você pode falar em átomo, porque você fala em teoria quântica, está tudo constante mutação, muda tanto que na teoria quântica você não consegue nem falar, não, é isso aqui, não tem mais nem isso aqui no nível, né, atômico, assim, você não pode nem falar assim, no nível quântico, não, é isso aqui, porque não tem nada ali, tem só uma possibilidade, enfim, essas inspirações todas que Krishna fez propositalmente para deixar você doidinho e tirar qualquer esperança de você sentir alguma firmeza na matéria, assim, achar que agora posso entender. Não dá para entender nada, né? Krishna fez assim. Tem isso, né? A nível quântico fica uma bagunça cósmica, né? Fica uma baguncinha assim, fica uma coisa que ninguém entende, nem um cientista, né? Entende? E a nível macro também, a nível cosmos, também fica uma bagunça, tem o tal da energia, né? Energia escura, dark energy, dark matter, que compõe 98% da matéria. Então ninguém sabe também. Então ninguém sabe macro nem nível atômico quântico. Então a gente fica assim, não, aqui dá para entender. Aqui. Então a gente está numa situação bem precária. Né? Mas enfim, então, ensinamento bem básico, legal, mas esse exemplo da Lua é bom para a gente entender e é bom para explicar para os outros também. Né? Um exemplo legal é a Lua. Né? A coisa que todo mundo conhece, é um exemplo bem bacaninha, um bom ensinamento. E toda hora que você vê a Lua, você pode pensar, olha aí, a Lua está mudando todo dia, eu também estou, mas quem sou eu verdadeiramente? Quem é meu eu interno? E essa é a nossa busca na vida espiritual. Significado pelos seguidores de sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. O corpo sofre 6 mudanças. Então tem uma listinha, tem várias listinhas bacanas na cultura védica, né? Outro dia você tem perguntado os 4 defeitos da alma condicionada. Você faz, os 4 defeitos. Então tem várias listinhas. Essa aqui é uma listinha
típica, as 6 mudanças. Então, se cair na prova assim, quais são as 6 mudanças? Você já tem que estar na ponta da língua. As 6 mudanças que o corpo sofre: nascimento, crescimento, manutenção, produção de subprodutos, definhamento e morte. Então essa é a listinha de 6, né? Vai, começa, né? Cresce, aí estabiliza, aí cria subprodutos, filhos, né? O fruto, seja lá qual for o corpo, né, em questão, se é uma árvore, o subproduto é uma fruta, a semente, é um ser humano, é a criança, né? Enfim, então, para os subprodutos. E aí a coisa começa a ficar feia, definhamento, e aí o morte. Se você... Então, meus amigos, depois de 40 já entra no definhamento, posso compartilhar isso com vocês, tá? Que eu já falei com várias outras pessoas com mais de 40 e a gente concorda 100%, tá? Então, aproveitem enquanto podem, porque da manutenção para o definhamento é rapidinho. Você tem uma janela assim de desfrute de uns 10 anos ou 15 e acabou. Tô brincando, mas é assim mesmo. Definhamento. Tem que aproveitar agora, porque depois... E não esquece de fazer o subproduto também, né, gente? Senão depois você ficar no definhamento fazendo subproduto também não... Pode ser alguma coisa objetiva, né? Necessariamente fazer uma arte, né? Fazer um quadro, né? Pode ser um livro, uma contribuição plantar uma árvore, né? Boa. Não necessariamente um baby. Ai, Krishna. Adotar um cachorro. Criar um cão. Não, criar um cão acho que não conta como subproduto como subproduto, não. Mas é isso, então vamos lá. Visto que o luar é um reflexo da luz do sol, compreende-se que a própria lua não cresce nem diminui. Antes, somos nós que percebemos o reflexo da lua em várias fases. Da mesma forma, a alma eterna não nasce nem morre, como o confirma o Bhagavad Gita 2.20. Najayate mriyate va kadachit. Percebemos o reflexo da alma sob a forma do corpo material grosseiro e da mente sutil, os quais passam por diversas mudanças materiais. Segundo Srila Sridhar Swami, o Sol é um planeta ígneo e a Lua é um planeta aquoso. Isso também é confirmado por Srila Jiva Goswami, e ilustra ainda mais a ignorância da ciência moderna sobre a verdadeira natureza do planeta Lua. Muito polêmico isso aqui. Mas tem essa polêmicazinha na nossa cultura. Primeiro já fala que é um planeta. Não, mas isso é só... Não, que não tem a palavra planeta em sânscrito, não existe a palavra planeta. Então isso aí só significa um trem, um astro, obrigado, um astro é a palavra boa. Então tem essa polêmica, né? Prabhupada, famosamente, ele estava lá, inclusive eu li hoje, estava lendo hoje de novo, já li várias vezes, mas estava lendo hoje de novo a descrição do dia dele vendo a segunda ida, entre aspas, do homem à lua, né, em novembro de 1969, quando eu estava ainda na fase de crescimento. Começando com a escola, né? Não, nem tanto. Mas então, Prabhupada estava lá em Londres, e aí fazendo massagem, eles deixaram a televisão ligada para ver, porque era aquela coisa, né? E era a segunda, essa não era a primeira, era a segunda aí da lua. E aí Prabhupada assim, vendo, e ele falando para os devotos, olha, a lua não é assim, a lua é um lugar celestial, então eles não foram para a lua. A descrição da lua de um lugar celestial, muito bonito, com cidades e civilizações, então essa coisa que é um deserto aí e tal, isso aí não é a lua. Isso é outro lugar, isso é um outro lugar. Então teve essa polêmica, isso ficou desde aquela época, assim, Prabhupada estabeleceu, assim, botou a opinião dele, olha. Aí, às vezes eles falavam assim, eu acho que eles não foram, eles falam, não, eles não foram, aí eles falam, não interessa, mas assim, basicamente ele ficava entre esses 3 comentários, assim, tipo, não interessa, acho que não foram, e não foram.
né? Mas parece que ele realmente acreditava que não foram. E aí, claro, no começo a gente fica assim, né? Pô, muitos devotos ficaram, né? Assim, alguns devotos ficaram queimados. Poxa, como assim? A gente está vendo que eles foram e tal. Mas aí depois não foi só o movimento Hare Krishna, né? Criou toda uma onda, né? Não sei se você sabe, tem até hoje toda uma onda. Tem livros e sites, e tem toda uma coisa assim complexa, dizendo, não foram mesmo. Não foram mesmo. E foi o Stanley Kubrick que montou aquilo para o governo, e ele deixou dicas disso naquele filme com... Hã? Ali. Não, ele deixou dicas disso naquele filme, aquele do hotel, como é que chama, do Stephen King? The Shining. The Shining. The Shining. O Iluminado. O Iluminado. Ele deixou uma dica lá no número do quarto que ele mudou da história do filme, e na roupa que o menino estava usando, que era uma roupa do Apollo 11, o menino lá andando de bicicleta, ele estava com uma suéter do Apollo 11, e aí ele entra num quarto que provavelmente é o número errado, não é o número que estava no livro, é o número errado, que é o número do estúdio, enfim, tem toda uma coisa, até nesse nível. Nossa. Do Stanley Kubrick deixar essa dica assim para, olha, eu fui pedido do governo para fazer. Né? Aí teve aquele francês, né, que fez o negócio das fotos, não teve? É um francês, não é? Do documentário? É um francês que analisou as fotos e foi mostrando, olha essa sombra, Que é estúdio, olha aqui o reflexo, olha aqui a luz está errada, não tem nada a ver, é impossível, a luz está assim, olha a bandeira está fazendo isso, a bandeira está tremulando, como é que pode tremular uma bandeira? Enfim, tem toda uma história. Quem quiser uma teoria de conspiração, entre aspas, se diverte, pode entrar, tem sites, tem livros, tem documentário. Eu vi um documentário muito legal também sobre isso. Nada a ver com Hare Krishna, o pessoal fazendo isso. Que um cara foi atrás, o Louis Armstrong, não é o nome do cara que pisou lá, que famosamente falou Small Step, não é ele? Né? É ele? É Louis Armstrong? Eu não me lembro se era Louis. É Louis? O Armstrong, né? E ele foi atrás, que tem também, o pessoal ficou meio doidão, tem essa coisa também, os astronautas meio que saíram umas tangentes, assim, depois, né? E esse Armstrong é uma pessoa muito cristão evangélico, assim, bem fervoroso. E ele foi atrás do Armstrong e falou, Armstrong, tá aqui, ó, um cheque de $10.000 para qualquer caridade que você queira, eu só quero que você, tá aqui a Bíblia, você só jura em cima da Bíblia que você pisou na Lua. E isso eu vi no documentário. O Armstrong correndo do cara. Assim, não custava, né? Custava, pô, $10.000 para ajudar lá, né? Igreja, no orfanato, seja lá o que for, né? Não é nem tipo ele, não. Qualquer tá aqui, o cara com cheque na mão, a Bíblia, só se eu falar, não, pisei na Lua, claro que pisei na Lua. Não aceitar, né? Mas fazer o juramento. Lógico que eu pisei na Lua. E ele saiu correndo. Enfim, então, e joga em cima disso, que em 1969, gente, o pessoal não tinha computador, tá? O pessoal tinha que fazer cálculo na caneta, ali no lápis, ali. Então, quem já viu o filme, né? Aí o pessoal fazendo cálculo, né? Não tinha nada dessas coisas. E hoje em dia, ninguém voltou, né? Já estamos em 2015. Foi 1969. Tem um computador quântico. Já tem 45 anos, né? Tem 46 anos e não tem nada. Aí teve uma época que os Estados Unidos, na época do Bush ainda, os Estados Unidos falou assim, não, vamos voltar para a Lua. E eu me lembro, eu estava lendo, então assim, ficava olhando, né? Aí naquela época estava assim, voltou esse papo, né, de tal. Eles falaram assim, não, a gente vai precisar era uma quantia absurda, né, assim, sei lá, vai precisar de $500 milhões e 10 anos para poder ir para a Lua. Aí eu fiquei assim, vamos ver cá, como é? Não, eu fiquei pensando aqui, cá entre nós, vem cá, como que você vai precisar de 10 anos e que em $500 milhão você já fez? Não é só tipo, pega lá e dá um upgrade, tira, né, troca o pneu. Não era?
né, bota lá um DVD em vez né, da fita cassete, né, do 8-track, né? Tipo, dá um upgrade. Por que vai precisar de 10 anos agora para cá? E depois cancelaram, né? Então, assim, no mínimo curioso que ninguém no mundo voltou lá depois. É no mínimo curioso. Eles gastam em um ano com a NASA. Eles gastam com a NASA em um ano, eles gastam em um mês com o exército. Sim. Ou seja, também não é o... Mas enfim, então fique aí à vontade, assim. Agora a história é de tentar chegar a Marte, né? Agora eles estão curioso, toda uma preparação. Devem estar preparando o estúdio, né? Mas eu também pensei na possibilidade de ser verdade, a questão de pode ser mundos espiritual, pode ser uma coisa em frequência. Interessantemente, numa outra. Isso é os devotos. Aí muitos devotos, para ficar assim, não ficar nem mal com a ciência, nem mal com o Prabhupada, eles falam assim, não, então é porque, na verdade, é uma outra dimensão, né? Material, uma outra frequência, dimensão, e você bota a palavra que você quiser no meio, né? E eles foram lá, mas numa outra frequência, teriam visto o planeta celestial Chandra, né? Que é o nome do lugar, Chandra. Teriam visto, se fosse tal, não sei o quê. Mas tem uma carta que Prabhupada responde, não adianta, se fosse lá, é físico, você ia ver mesmo, não é uma outra coisa. É físico, é material, e você enxergar com os olhos materiais que você tem hoje. Então, Prabhupada tirou essa opção. Isso é uma carta que poucas pessoas conhecem, mas eu vi até outro dia. Recentemente alguém, olha, então Prabhupada tirou essa opção. Você vai lá ou vê, você não, enfim. Então, ficou essa coisa aí no ar. A inspiração tem uns vídeos também de os objetos passando na Lua e tal, tem um monte de coisa. Então tem essa brincadeira aí. Isso não é importante, mas, né, o Prabhupada não veio aqui para nos ensinar astronomia, mas ele veio para ensinar a consciência de Krishna, mas, enfim, Prabhupada achou que tinha um conflito aí nesse sentido. Então Chandra pode ser outro lugar, pode ser que a lua que a gente vê é a lua que eles foram e Chandra é outra coisa, entendeu? Pode ser muitas coisas, mas ficou isso. Então aqui apareceu nesse significado desse jeito. Verso 49. As chamas do fogo aparecem e desaparecem a cada momento. Ainda assim, o observador ordinário não percebe esta criação e destruição. Vamos repetir comigo, por favor. As chamas do fogo aparecem e desaparecem a cada momento. Aparecem e desaparecem a cada momento. Ainda assim, o observador ordinário não percebe esta criação e destruição. De modo semelhante, as poderosas ondas do tempo fluem sem cessar. Tais quais as poderosas torrentes de um rio. E imperceptivelmente causam o nascimento, crescimento e morte de inúmeros corpos materiais. A alma, contudo, que é assim sempre forçada a mudar sua posição, não consegue perceber as ações do tempo. Vou repetir agora. As chamas do fogo aparecem e desaparecem a cada momento. Ainda assim, o observador ordinário não percebe essa criação e destruição. Esse é um exemplo bem legal, né? Porque quando você tem um fogo, não precisa ser um incêndio, não, mas basta uma fogueirinha. Aí você olha, você vê que, né, na verdade, é um fogo, mas não é um fogo, né? As chamas estão, elas ficam surgindo, desaparecendo, fazendo mil formas. E uma coisa legal que a gente faz nas cerimônias de fogo é tirar foto, né? Porque na cerimônia de fogo fica aparecendo, às vezes, umas figuras assim no fogo, aí você fala, olha só, uma deidade, aquela deidade. Então a gente tira foto assim bem rápido e desaparecem umas coisas bem, muito interessantes, assim. Já tirou umas fotos muito legais, né? Às vezes você vê mesmo assim, parece Krishna dançando, é muito legal. Então, mas é instantâneo, assim, quando você está olhando, você não vê. Parece ser uma coisa só, o fogo.
mas na verdade está mudando constantemente. Só que a gente não percebe. Assim também é isso, o tempo está fluindo, né, incessantemente. Esse outro exemplo legal, como um rio caudaloso, um rio assim, né, com descendo, aquela coisa, sem parar, vindo, aquela coisa forte, tempestuosa, o rio descendo, e uma onda atrás da outra e não para. E é assim o tempo. E uma coisa muito legal para vocês meditarem, sempre, porque o tempo é uma coisa fascinante, né? O tempo é uma coisa que fascina os cientistas, né, física, e fascina filósofos, e fascina... O tempo é uma coisa fascinante, se você prestar atenção, porque o tempo é essa força imperceptível que impele tudo, né, que empurra tudo para frente, ninguém sabe o que é, ninguém, né, os cientistas de matéria não conseguem dizer o que é isso, né, o que é essa coisa, o que é essa força, como é que é esse negócio, o que está acontecendo? E é muito interessante, que na nossa tradição, no Bhagavad Gita, tem essa explicação, que Krishna fala Kalo-Ashmi, eu sou o tempo. Essa é uma coisa assim, muito interessante, é um ponto teológico muito interessante. Deus fala, não, eu sou o tempo. Eu sou o tempo. E aí ele fala assim, o destruidor de todos os mundos. Então assim, é isso, né? O tempo é essa força, e realmente tem que ser Deus, né? Que legal, mas nem outra tradição fala, mas tem que ser Deus. Porque destrói tudo, é a força suprema, completamente, todo mundo é completamente impotente diante do tempo. Ninguém tem nenhuma força, nada, né? Nem o Sol, com todo aquele vasto poder que o Sol também está sendo empurrado pelo tempo, da mesma forma que uma formiguinha, que o maior general, que o maior, né, conquistador, imperador da Terra, não tem, né, semideus, ninguém, o Senhor Brahma, todo mundo completamente impotente, ninguém oferece nenhuma resistência, não é assim, não, mas eu consigo um pouquinho, depois eu perco. Ninguém oferece nenhuma resistência, né? Krishna e realmente é o tempo, é Krishna, está empurrando tudo, é a força que faz tudo acontecer. Sem o tempo, aí se você quiser assim pirar a cabeça, o que seria sem, o que significa não ter o tempo? Por exemplo, como é que você sabe que entre uma frase e outra minha a gente não ficou aqui 1 bilhão de anos? Tudo parado. Você não sabe, né? Porque a gente não sente. Então a gente podia estar aqui, aí de repente Krishna fez um pausa, né? Olha que louco. Aí a gente ficou aqui, né, o equivalente a 1 bilhão de anos, a gente play. E a gente está aqui. Como um dia de branco. E a gente não vai saber. Não vai sentir. E outra coisa fascinante do tempo é que na cultura védica explica uma das qualidades do reino de Deus, né, de Vaikunta, é que lá não existe tempo. Tem outro nó na cabeça. Mas lá não tem essa coisa de Krishna, lá não é o tempo destruidor. Krishna é o doce Krishna. Deus se manifesta lá de uma outra forma. Então o tempo lá é só um espaço, um ambiente para a realização de atividades amorosas, mas ele não tem esse efeito. Por isso que no mundo espiritual ninguém envelhece, nada destrói, nada corrompe, nada, entendeu? Lá não tem esse efeito no mundo transcendental, no reino de Deus. Não tem essa coisa que está acontecendo aqui, que literalmente, né, nosso corpo está progredindo em direção, né, ao definhamento e morte, e virar pó, e o planeta, e esse prédio, mas obviamente, né, está caminhando em direção à destruição, né? Assim, então não tem isso lá. É muito louco. Então o tempo existe só como uma facilidade para a troca amorosa, para a gente, só como um backdrop da atividade, da lila, da transcendência. Então o tempo é uma coisa fascinante, né? E o tempo é uma coisa que a gente tem que levar em consideração como espiritualista, é você sentir essa potência do tempo. E outra coisa, aquela famosa frase, né? O tempo tudo revela, né? É porque Krishna tudo revela, né? Tudo vai ser... Krishna, pelo menos, ele sabe tudo que aconteceu. Então, tudo que você... É muito legal você pensar no poder tempo, né? O tempo cura. Quem cura é Krishna.
O tempo cura, o tempo tudo revela, o tempo tudo destrói. Krishna. Essas são algumas potências de Krishna. Ok, então é isso. A gente deve sentir isso. E a alma, a gente tem essa... Hoje mesmo, todo mundo aqui deve ter feito isso, né? Você não sente o tempo passando, né? Você não percebe o tempo passando. Você não fica ciente. Aqui, morando na natureza, especialmente quando eu morava lá do outro lado, que a gente via o pôr do sol todo dia, que a gente mora naquele lado, né? Que a gente vê o nascer, a gente não vê o pôr do sol tanto. Mas tem um ditado velho que eu sempre me lembro, assim, sempre que eu vejo o pôr do sol, ele vem, não, sem que eu queira, mas ele vem, assim, à mente, assim. Ele diz assim, cada pôr do, quando você vê um pôr do sol, fique ciente que mais um dia da sua vida se foi. Né? Terminou mais um dia da sua vida. Quantos que você tem sobrando? Que é um número limitado, né? Você sabe, né? Então, tinha um número fixo. Tirou um. Aí todo dia, mais um. Então é isso, todo pôr do sol, você fica, que pôr do sol lindo, mas aí fica lá, agora termina mais um dia. Será que eu usei bem esse dia? Será que eu usei bem? Será que o saldo é suficiente para minha autorrealização? É isso que a gente deve pensar. Onde você mora, você pega o pôr do sol? Você pega lá. A gente pega mais o nascer do sol. O pôr do sol pensa um pouco diferente. Eu penso, agora vai acabar os perguntas. Tem essa outra realização no mato, né? Então é isso, a gente deve ficar ciente, né? A gente deve ficar ciente que a gente é eterno, mas a nossa situação não é eterna. A gente é eterno numa plataforma que a gente precisa desenvolver, que é a espiritual, a autorrealização. Então, tudo bem, a gente tem que desenvolver esse nosso aspecto eterno, mas você não pode ficar levando a vida de forma leviana, porque o tempo está passando. E se você, nessa vida humana, já é incrivelmente errado, mais razão ainda para você se preocupar. E se você, nessa vida humana, está aqui agora, ouvindo sobre Krishna, se interessando por sua autorrealização, uau! Mais valioso agora ficou cada segundo. Outra frase famosa legal que tem é aquela que você não pode comprar um momento perdido com toda a riqueza do mundo. Vale a pena levar isso em consideração. Não, eu quero recuperar o último minuto, por favor. Quanto que custa? Eu estou aqui, $1 bilhão, 2 bilhões, 500 bilhões de dólares. Eu quero só o meu último minuto de volta. Não. Não pode. Não está à venda. Perdeu. Pesado, né? Já tô aqui, cara. Ai, Krishna. Então é isso. Então a gente tem que ficar ciente mesmo, sentir e saber que tempo é Krishna, fazer essa conexão, ficar no contato, no yoga, yukta, porque aí sim, aí você está conectado, aí está valendo, aí você está ganhando demais. Então quando você está a cada momento que você passou pensando em Krishna, aí é maravilhoso. E lembrar as inscrições dos devotos avançados, que dizem que não conseguem ficar um momento sem Krishna, que não trocariam nada no mundo para ficar um momento sem pensar em Krishna. Isso também me inculcava muito no começo. Poxa, mas nada? Nem um momento? Por um momento será que não vale a pena? A gente está num nível assim, não, peraí, para uma pizza eu fico um momento sem pensar em Krishna, né? Mas esses devotos falam, por nada no mundo não ficaria um momento sem pensar em Krishna. A gente tem que lembrar aquela cena que as gopis amaldiçoam Brahma. Amaldiçoam o Sr. Brahma. Porque elas tinham que piscar. Por que ele inventou pálpebras? A gente tem que piscar e naquele instante perder a visão de Krishna. Isso é muito elevado, né? Poxa, que cara ruim, engenheiro ruim, furado. Por que ele fez esse negócio de pálpebra? Queria ficar vendo que eu já pisquei. Olha aí, ó. Perdi. Pô. Então esse nível, imagina a gente ter esse nível de apego, de amor a Deus. A gente está, pelo menos eu estou bem longe disso, mas
Esse é um, né? É dito assim. Ok. Vamos ler o significado. O Brahmana Avaduta, que está instruindo o rei Yadu, torna a dar o exemplo do fogo, depois de já ter passado ao exemplo da lua. Então ele tinha falado do fogo, falou da lua e voltou a falar do fogo. Este método analítico chama-se Simha Valokana. Se vocês ficarem bem legais, não vai cair na prova. Simha Valokana é você, o olhar de leão que você volta, mediante o qual se prossegue adiante e ao mesmo tempo lança-se olhares para trás, a fim de ver se não deixou passar nada. É uma expressão, né, literária, védica, tá? O olhar do leão. Desse modo, o sábio prossegue com sua análise, mas volta ao exemplo do fogo para elucidar a necessidade de renúncia. O corpo material é, de certo, uma manifestação efêmera e fantasmagórica da potência externa do Senhor. As chamas do fogo constantemente nascem e desaparecem. Nós, todavia, percebemos o fogo como uma realidade contínua. De forma semelhante, a alma é uma realidade contínua, embora seus corpos materiais apareçam e desapareçam constantemente em consequência da influência do tempo. Disse que a coisa mais espantosa é que ninguém pensa que vai morrer. Porque a alma é eterna, a entidade viva está propensa a aceitar qualquer situação transitória como permanente, esquecendo que, na verdade, só poderá experimentar sua natureza eterna quando alcançar a atmosfera eterna do céu espiritual. Quem se convence deste fato desenvolve a qualidade de vairagya, ou desapego da ilusão material. Ok? Então é isso. A gente desenvolve desapego com essas reflexões sobre o aspecto temporário, impermanente das coisas aqui. Os budistas trabalham muito essa questão da impermanência, é um dos focos em várias tradições budistas, e uma coisa muito legal que eles fazem, não sei se vocês já viram, muito bonito, eu acho que não sei se é tibetano, eu acho que é. Eles fazem belíssimas artes, assim, mandalas riquíssimos, com grãozinhos de areia colorido. Já viu? Já. Aí vai colocando assim, a paciência literalmente de monge budista, também tinha muito tempo assim, acho que tinha tempo sobrando. Então, né, grãozinho por grãozinho, vai fazendo assim, uma arte assim de 3 metros por 3 metros, assim, então vai, e aí, quando está pronto, abre uma porta e o vento... Aí internamente o monge está lá, droga. Não, tô brincando. Aí o monge pensa assim, Tirou a foto. vai, Instagram. Hoje em dia já era. Que já tirou foto, já botou no Instagram, já não dá mais certo. Já tem o app que você faz não, já não tá certo. Já botou no Facebook. Não, então abre a porta e, né, foi embora. Você, esse desapego, é isso aí, você vai fazer toda uma história e depois, vai embora. Não, ficou pegando o resultado. Não, fica pegando, esquece, já, passou. E é isso, a nossa vida é assim. A gente faz e monta e projetos, empresas e famílias e casas e jardins e hortas e artes e tudo isso aí, vai passar, não vai ficar nada. Só vai ficar o quê? Só vai ficar o seu progresso espiritual. Só vai ficar o que você fez para Krishna. Só vai ficar aqueles momentos que você estava em conexão. E para a gente sair dessa loucura, dessa situação tão esquisita para a gente, que é esquisito isso, né? Essa coisa impermanente, essa coisa tudo sendo destruída, isso é muito ruim, isso é muito chato, né? Muito ruim para a alma. A gente está assim, se sentindo frustrado, infeliz, assim, em nível existencial, porque isso é muito maluco para a gente, é muito esquisito, porque a gente é eterno. A gente é eterno. Então é muito estranho morrer. Morrer não combina com a gente.
fazer coisas, e não combina com a gente essa coisa impermanente, porque a gente é permanente. Então a gente quer desenvolver algo permanente. Que é um relacionamento amoroso, permanente, a gente quer ter amor eterno, literalmente. A gente quer uma situação permanente, essa situação existe no nosso estado real, em Vaikuntha, Goloka Vrindavana, né? E isso aí existe, aí lá é permanente. Lá o seu corpo é permanente, o seu lar é permanente, a situação lá toda é permanente, os seus relacionamentos são permanentes, aí sim. Mas sem esse efeito destruidor do tempo. Sempre no frescor, sempre a coisa no seu auge. Isso aqui é a coisa do tempo espiritual. A coisa está num momento máximo. Não tem aquela coisa, passou o momento agora. Foi legal, mas agora não está tão legal. Não tem isso lá, porque não tem esse passar do tempo. É sempre o momento. É sempre o momento. Agora é o momento. Não tem... não, mas é... Okay. Foi muito legal, né? A gente fala do tempo. Algum comentário, alguma pergunta? No Bhagavad Gita, capítulo 13, verso 24 até o 30. Na verdade, do 24 até o final cada verso é perfeito, que ele vai falar que a compreensão desse estado do tempo. Mas falou da lua, eu falei, vou falar do sol. Eu achei que você ia falar do sol também. Explica que a nossa eternidade tem um aham, né? Eu sou. Tem o eu sou do falso ego, eu sou corpo. E o ego, nosso bom ego seria o eu sou alma. Aí é bom. Seria como, pela consciência a gente percebe isso, que seria como você vê a luz e você identifica o sol. Então, da mesma forma, a consciência é o sintoma da alma no corpo. E ele fala que a pessoa consegue compreender esse aspecto da Paramatma, dessa permanência, né, a eternidade espiritual e a mudança constante que também, material também, não se sabe quando começou e quando vai terminar. Quando terminar a gente até tem ideia, né, do vida do Brahman, etc. Mas aquele que compreende isso, ele dá isso, ele está garantido a liberação, né? Quando você realmente realiza, né, essa questão do temporário e do eterno, você está no foco transcendental. Né? Isso faz parte, aí você está ficando na realidade, está voltando à sanidade e se identificando com o que você realmente é, o que realmente é seu. Então, muito obrigado por seu tempo e paciência. Hare Krishna.